pessoal, a gente vai dar início agora a mais uma aula, mais uma aula teórica, dando continuidade aos nossos pronunciamentos técnicos. E o pronunciamento de hoje é o pronunciamento que trata da demonstração dos fluxos de caixa, e esse pronunciamento é o CPC 03. Esse pronunciamento ele possui correlação com as normas internacionais, que é o IAS 7, que é a norma internacional de contabilidade emitida pelo IASA. Vamos então iniciar a nossa conversa falando sobre os principais objetivos da DFC. Quais seriam então, na visão de vocês, os principais objetivos que nós podemos ter com a DFC? Então, iniciando, a gente pode dizer que a DFC é uma demonstração que nos permite ter em mãos o fluxo de caixa de uma companhia. O fluxo de caixa aí representado pelas entradas e saídas de caixa que a companhia gerou e consumiu. Então, para iniciar a nossa conversa, a DFC ela é extremamente importante porque ela permite que você possa entender como é que esses caixas foram gerados e como é que esses fluxos de caixa eles foram consumidos. Isso permite, então, pessoal, avaliar alternativas de investimento. Como assim? Suponha que você seja um investidor, tá certo? Um mega investidor riquíssimo lá das Arábias, Então você é um super mega empresário que ganha em petrodólares e aí você está querendo vir aqui para a América Latina e você está tentando verificar alternativas de investimento. E aí o que é que você tem? Duas empresas, vamos colocar a Renner e a Marisa. São duas empresas, sociedades anônimas de capital aberto e listadas em bolsa. E aí você ficaria então entre escolher investir, adquirir ações da Marisa ou da Renner, já que as duas são do mesmo setor, que no caso, tecidos. E aí como que a DFC poderia te ajudar? Você pegaria a demonstração de fluxo de caixa das duas empresas, da Marisa e da Renner, e aí você poderia verificar qual dessas empresas teria uma geração de caixa mais vantajosa, ou como que seria o consumo de caixa mais eficiente entre essas duas companhias. Então, olha aí, a DFC, ela te ajudando a você avaliar um investimento e outro, e também tomar a decisão entre qual dos dois seria o mais interessante para você investir. Além disso, de você poder avaliar alternativas de investimento, a gente poderia também controlar ao longo do tempo como que a empresa toma as decisões de gerar caixa e de consumir caixa, porque você pegando uma DFC e analisando ela ao longo do tempo, você vai entender como que a empresa estruturou o seu gerenciamento administrativo financeiro, como que ele estruturou a organização financeira dela, e aí você pode controlar. E em caso de não concordar com aquela estrutura, com aquela engenharia financeira que a empresa montou, você pode então não investir, ou você pode, se for um acionista majoritário que tiver então condições de mudar as decisões da companhia, você pode então interferir para realizar algumas modificações que julgar necessárias. Então, a DFC permite que você possa controlar essas alternativas de gestão financeira da empresa. Outro importante objetivo da DFC é que a DFC, quando a gente estuda uma demonstração de fluxo de caixa, você pode entender o seguinte, olha, a empresa ela consome caixa e ela gera caixa desta forma. E da maneira como ela vem gerando e consumindo caixa, no futuro ela pode chegar a uma condição de iliquidez, ou seja, ela pode não ter dinheiro para pagar suas contas se ela continuar consumindo caixa desse jeito ou se ela continuar gerando caixa desta forma. Então a DFC também permite que você possa fazer inferências sobre aquele futuro, aquele cenário que começa a se desenrolar para você. E também, como último objetivo, você pode também entender como que a empresa, em momentos de excesso de fluxos de caixa, como que a empresa então está investindo esses recursos que estão aí excedentes. No entanto, pessoal, uma coisa que é importante que a gente entenda desde já é que a DFC ela não substitui a DRE.
Ou seja, você pegar uma demonstração de fluxo de caixa para analisar, isso não implica que você vai não utilizar mais a DRE, de forma alguma. Porque, veja, a DRE ela vai evidenciar o lucro, não é? E o lucro é um resultado econômico. Então, como que a gente vai trabalhar com a DRE e com a DFC? É simples. A DRE ela vai mostrar como que a empresa obteve seu desempenho no final de um determinado exercício, confrontando receitas e despesas. E a DFC ela vai dizer o seguinte: olha, esse resultado econômico, né, esse resultado que a gente pode encontrar como lucro, ele foi convertido ou transformado em caixa, né, em determinado nível aí de percentual. Então você vai poder verificar a informação que vem da DR e como aquela informação da DR, ou seja, o lucro, vai poder então trazer de impacto ou vai poder ser convertido em caixa. Então são informações que são complementares, o quanto a empresa gera de lucro e o quanto a empresa gera de caixa. Lembre-se que são informações que não são excludentes, elas são complementares. Uma empresa ela pode gerar lucro, mas ela não pode ter uma boa geração de caixa. Então significa que aquele lucro está permeado de eventos econômicos. E por outro lado, ela pode até ter prejuízo, né? Mas ela pode ter aí uma boa geração de caixa. Né? E novamente aquele prejuízo também formado por eventos econômicos. Então cabe a nós, contadores, analistas, investidores, identificar a composição do lucro, tomar as nossas decisões a respeito do lucro e, complementarmente, pegar a DFC também e tomar as nossas decisões a respeito da demonstração do fluxo de caixa. Bom, uma outra coisa importante que a gente tem que levar em consideração é a respeito do conceito de fluxo de caixa, né? O que vem a ser, então, o fluxo de caixa? Então, o fluxo de caixa ele é formado basicamente por dois elementos. O primeiro é o caixa da empresa, fluxo de caixa, então o dinheiro que tem caixa em bancos, né? Caixa e bancos, e também um outro componente chamado de equivalentes de caixa. Então, o fluxo de caixa, no final das contas, é o dinheiro que a empresa consegue aí, reter em caixa, em bancos e em equivalentes à caixa. Equivalentes de caixa correspondem a quê? Né? Correspondem àquelas aplicações financeiras de curto prazo e que sejam majoritariamente aplicações de renda fixa, ou seja, aplicações que não tenham um risco muito grande de variabilidade, né, de flutuação. Isso significa, por exemplo, que se você pegar um recurso e aplicar em ações, né, você não vai poder considerar que aquelas ações são equivalentes de caixa. As ações, as aplicações em ações, né, as aplicações de recursos em ações, na verdade, não contam para a composição do fluxo de caixa, né? Porque o fluxo de caixa é o dinheiro que a empresa retém em caixa, em bancos e também em aplicações que não sejam aplicações de renda variável, são aplicações de renda fixa. Então, por exemplo, quando a gente for fazer uma análise, né, no caso da Marisa ou da Renner, ele disse assim, olha, a DFC, né, da Marisa, por exemplo, a DFC da Marisa, ela teve um incremento de 5 milhões de reais ou 5 bilhões de reais de um ano para o outro. Aí quando a gente fala que a DFC da Marisa teve esse incremento ou evidenciou esse incremento, significa que o dinheiro em caixa, o dinheiro em bancos e as aplicações de curto prazo da Marisa, né, de um ano para o outro, tiveram uma elevação aí de 5 milhões de reais, né, 5 bilhões de reais, como a gente queira colocar. Então, agora vamos olhar a DFC da Renner. Então, a Renner teve aí uma modificação na sua DFC, no seu fluxo de caixa, de 8 bilhões de reais. Então, significa que de um ano para o outro, o dinheiro em caixa, o dinheiro em bancos e as aplicações em renda fixa da Renner tiveram aí um incremento de um ano para o outro de 8 bilhões de reais, como a gente queira colocar. Então, a DFC... né, quando a gente fala que uma empresa teve um aumento, teve uma evolução, né, nos seus fluxos de caixa, uma outra empresa X apresentou uma DFC muito ruim, de um ano para o outro, a DFC dela evidenciou uma redução de fluxo de caixa na ordem de 15 bilhões de reais. Né?
Então, essa redução de fluxo de caixa na ordem de 15 bilhões de um ano para o outro foi o quê? Foi uma redução de caixa, bancos e aplicações de renda fixa de um ano para o outro. Houve aí uma redução aí desses 15 bilhões de reais. Então, quando a gente fala de fluxo de caixa, a gente tem que somar caixa e bancos e também somar as aplicações de renda fixa, aplicação de renda variável, ou seja, ações, debêntures e outros papéis que são encontrados em bolsa, eles não entram para esse cálculo, né, da variação do fluxo de caixa que a DFC vai mostrar no seu final. Bom, vamos agora, né, agora que a gente já entendeu o que vem a ser o conceito, né, dos fluxos de caixa, vamos agora entender como que uma DFC ela é composta, né? Então, similarmente ao balanço patrimonial, a DR, a DMPL, a DFC também tem uma estruturazinha própria, né, que ela vai apresentar e que é obrigatória, né? Então, toda DFC deve apresentar esses elementos que eu vou falar para vocês. O primeiro elemento é o que a gente chama de atividades operacionais, tá? Então, o que vem a ser as atividades operacionais? Então, disse que as atividades operacionais são aquelas que são responsáveis ou aquelas que representam, né, as principais gerações ou atividades geradoras de caixa de uma companhia, né? Então, por exemplo, se a gente fosse fazer, então, voltando para a Marisa ou para a Renner, qual seria a principal atividade geradora de caixa da companhia? Então, venda, né? Compra e venda de roupas, né? Já que ela é varejo, ela vai negociar roupas. Então, veja, o fluxo de caixa operacional da Marisa, pessoal, vai se dar a partir, então, do quê? Do quanto que ela gera de caixa comprando e vendendo roupas. Então, entre o ato, né, de comprar roupa e vender essa mercadoria, quanto que a Marisa ganha, gera de caixa operacional. Então, são as entradas de caixa que vêm a partir dessas vendas de roupas, o que entra de caixa, e o quanto a empresa gasta a saída para adquirir essas mercadorias. Então, as entradas menos as saídas, né, o que ela ganha menos o que ela tem que pagar, representam, então, o fluxo de caixa operacional, né? Também vão entrar aí nesse cálculo não somente a compra e venda de mercadorias, mas também o quê? Vamos lá. Salários, né? Porque está associado aí à venda de roupas, né? Toda a parte de folha, então vai entrar aí salários, vai entrar aí energia elétrica, não é? Vão entrar aí, se for uma loja alugada, então vai entrar o aluguel, vão entrar aí outros gastos, né, pessoal, que estão associados à geração de recursos, né? A geração de caixa da Marisa, ou da Renner, ou de qualquer outra empresa que você queira colocar como exemplo, tanto faz. Além disso, né, são consideradas atividades operacionais, né, que eu vou explicar daqui a pouco, tudo aquilo que não for atividade de investimento ou tudo aquilo que não for atividade de financiamento. Então, atividades operacionais relacionadas aí com os fluxos principais de geração de caixa da empresa. O segundo grupo de atividades ou representam aquelas atividades de investimento, né? Então, vamos lá, o que vem a ser atividade de investimento, pessoal? Atividade de investimento, como o nome já está dizendo, são todos os fluxos de caixa, todos os recursos que a empresa trabalha, tendo em vista o quê? Tendo em vista a aquisição de ativos de longo prazo. Então, vamos voltar para a Renner ou para a Marisa ou qualquer outra empresa que a gente queira colocar como exemplo. Veja lá. Quando a gente fala de qualquer fluxo de caixa que vai ser gerado, né, que vai ser utilizado para que a empresa possa, então, adquirir ativos de longo prazo, o que eu estou querendo dizer com isso? Imagine a Marisa, e a Marisa ela vai adquirir outras lojas, ela vai adquirir mais espaço em shopping. Ela vai pegar, ela já tem um espaço, ela vai adquirir um outro espaço no shopping. Ao fazer isso, o que vai acontecer? Ela vai gastar para poder adquirir mais um espaço no shopping.
né? Então, ao fazer isso, ou seja, ao pegar caixa e adquirir esse espaço a mais que ela quer, uma loja nova, enfim, como seja, ao fazer isso, ela vai estar gastando dinheiro, ela vai estar pegando caixa e investindo nisso. Então, isso é uma atividade de investimento, né? Se ela, por exemplo, se a gente tirar a Marisa e a Renner e a gente colocar indústrias, né? Então, toda vez que uma empresa, uma indústria começa a adquirir máquinas, né? Qual é o objetivo dela? É expandir. Então, ela compra máquinas, compra equipamentos, etc. e tal. Muito bem. Essa aquisição de máquinas, de equipamentos, de instalações, de veículos, isso daí tudinho, pessoal, representam atividades de investimento. Então, as atividades de investimento são aquelas atividades que estão associadas com a aquisição de ativos de longo prazo. Então, se é uma indústria, máquinas, equipamentos, veículos, etc. e tal. Se é a Marisa, ela vai comprar mais lojas, né? Vai comprar mais equipamentos, mais móveis, né? Então, são atividades de investimento, né? Se é uma empresa prestadora de serviço, então todas as máquinas que ela vai comprar para melhorar a qualidade dos serviços prestados, enfim, são atividades de investimento. Um ponto específico, né, que eu preciso reforçar com vocês é o seguinte: quando a gente fala de atividade de investimento, a gente está falando em quê? Em atividades na base, né, na base dos ativos imobilizados, dos ativos fixos. Com qual objetivo? Toda vez que uma empresa começa a comprar máquinas, começa a comprar equipamentos, começa a comprar veículos e etc., qual é o objetivo dela? É expandir suas atividades, né? Expandir a sua base, expandir, sua produção, para que mais tarde, né, após a expansão, ela possa gerar mais fluxos operacionais. Então, perceba no caso de uma indústria, quando ela compra mais máquinas, quando ela compra mais equipamentos, o que é que ela está querendo? Ela está querendo produzir mais e vender mais. Então, toda atividade de investimento, ela tem por objetivo gerar ou aumentar o fluxo operacional. Então, primeiro a empresa investe, primeiro a empresa compra esses ativos de longo prazo, essas máquinas, equipamentos. Ela pode até comprar uma outra empresa, né? Você tem uma empresa A que está comprando o capital social, as ações de uma outra empresa, né, para ter o controle acionário e assim fazer um grupo empresarial. Então, compra a empresa alfa, a empresa beta. Então, tome comprar essas ações dessas companhias com qual objetivo? Melhorar, tomar todo o mercado, né, ficar líder do mercado comprando as concorrentes e assim aumentar, né, elevar a sua geração, a sua própria geração de caixa. Então perceba, o que eu estou querendo dizer com isso? Que as atividades de investimento, quando elas são realizadas, elas têm só um objetivo fixo, que é, ao fazer esse investimento, que no futuro eu consiga ampliar a minha base de geração de caixa operacional. No entanto, né, desde hoje que eu estou falando de comprar, né, comprar máquinas, comprar equipamentos, comprar veículos, comprar outras empresas, né, desde hoje que a gente está falando aqui em gastar. Então, o que é que vocês podem perceber com isso? Que normalmente a atividade de investimento, ela consome muito dinheiro. Porque em tudo que eu estou investindo, ampliando, adquirindo, eu estou gastando dinheiro, não é? Então, a princípio, né, a atividade de investimento, ela não gera fluxo de caixa. Então, diferente da atividade operacional, né, que precisa gerar fluxo de caixa, a atividade de investimento é o contrário. Normalmente, ela só consome, né? Então, como é que seria uma regra, né? A atividade operacional geraria caixa, né? Teria como objetivo aí gerar esse caixa para ter dinheiro, literalmente, para ser investido nas atividades de investimento que então no futuro iriam gerar mais caixa. No entanto, pode acontecer, por exemplo, da atividade de investimento ter um momento que ela vai gerar caixa. Então, qual momento seria esse? É exatamente quando a empresa tem lá máquinas, equipamentos, veículos, né? E ela decide se desfazer desses imóveis, desses imobilizados, desses investimentos, e aí ela começa a vender. Então, ao invés de comprar, ela agora está o quê? Vendendo. Então, nesse caso, ela está desinvestindo. Então, a venda
dessas máquinas, dos equipamentos, dos veículos, quando a empresa começa a alienar esses ativos, né, ela começa a gerar caixa. E esse caixa gerado a partir da alienação da venda desses veículos vai gerar um fluxo. Não vai gerar, porque ela vai começar agora a vender e vai entrar dinheiro. No entanto, esse dinheiro que está entrando é um dinheiro que está entrando através da atividade de investimento. Então, esse ponto, ou nesse ponto, a atividade de investimento, ao invés de consumir, ela vai gerar, né? E um outro ponto importante para finalizar a atividade de investimento é o seguinte: a gente tem que ter cuidado, porque na medida que a empresa começa a desinvestir, ou seja, a gerar caixa no investimento, se ela não estiver repondo aquelas máquinas, se ela não estiver readquirindo novas máquinas, ela vai estar encolhendo. Aí isso daí já não é um bom sinal. Bom, então vamos para a terceira e última, né, grupo de atividades, que são as atividades de financiamento. Então, o que são as atividades de financiamento? São ou representam aqueles fluxos de caixa que a empresa vai buscar, né? E vai buscar por quê? Bom, em princípio, porque as atividades operacionais não foram suficientes, digamos assim, para bancar os investimentos que se fizeram necessários. Então, a empresa vai em busca de financiamentos, que pode ser de duas vias: ou através de capital próprio, ou no caso aí a empresa vai lá e, né, os sócios aportam recursos através de ações, de cotas, enfim, aumento de capital, ou através de capital de terceiros, quando a empresa vai em bancos ou no mercado de capitais emitindo debêntures e capta recursos. Então, do mesmo jeito, pessoal, que a atividade de investimento, normalmente ela consome, né, porque a empresa vai comprar, vai adquirir máquinas, vai adquirir equipamentos, vai adquirir veículos, né, instalações, enfim. Então, a atividade de investimento, ela consome. E em algum, né, no momento inicial, a atividade de financiamento, ela vai gerar. Então, a atividade de investimento consome e o caixa que vai, caso a atividade operacional não consiga dar conta, né, quem vai complementar esse recurso é a atividade de financiamento. Então, a atividade de financiamento, no primeiro momento, ela vai gerar caixa, e no segundo momento, se for capital de terceiros, ela vai consumir caixa. Então, ela gera quando o dinheiro chega e ela consome quando a gente começa a pagar os empréstimos, né? Então, recapitulando, 3 atividades. Operacional, que é relacionado ali à atividade principal, geradora de caixa, né? o núcleo da empresa, vamos dizer assim. O investimento, que representa as expansões, né? O crescimento da companhia como um todo, o movimento que a companhia tem de crescer. E o financiamento, que representa um suporte financeiro para bancar o investimento, caso não seja possível fazê-lo com a atividade operacional. Então, 3 grupos, e que cada um desses grupos vão gerar ou consumir dinheiro em algum momento. Então, a DFC tem qual objetivo? Através da evidenciação desses 3 grupos, você vai poder entender aquilo que eu tinha colocado no início. Então, vamos lá. Como que a atividade operacional gera caixa e quanto gera? Aí você vai ter isso na DFC, né? Então, você pode entender como que a empresa ganha dinheiro através da sua principal operação. Analisando agora o investimento, você pode entender ou verificar lá, constatar que ela está consumindo muito dinheiro, então ela está expandindo pra caramba. E isso pode ser muito bom, mas em períodos de crise isso pode ser muito arriscado. Por quê? Porque ela vai começar a investir, mas não vai ter público para consumir o que ela está aumentando, né? As atividades que ela está querendo ali incrementar. Então, você pode ver, por exemplo, uma indústria, né? Uma indústria automotiva. Aí ela começa a investir pesado em máquinas, em robótica, não sei o que. Começa a investir, investe. Com que objetivo? Aumentar a produção de carros. Vamos colocar nesse aspecto.
Então, se não tiver público para comprar os carros ou os equipamentos, ou seja lá o que tá se querendo aumentar na produção, se não houver mercado consumidor para aquilo, como que vai ser? Ela investiu pesado, a empresa vai começar a produzir mais, vai colocar mais produtos para consumo, né, para vender, mas não tem quem compre, não é? Então a gente está vendo uma estratégia errada. Talvez não tenha sido esse o melhor momento para investir. Então veja, essa decisão de momento para investir, a gente vai acompanhar na DFC, porque a DFC vai dizer, olha, no ano de tal, né, de 2014, 2015, 2016, nesse ano a empresa investiu pesadamente em máquinas e equipamentos. Você vai ver lá o fluxo de caixa de investimento, uma quantidade imensa de dinheiro que foi gasto. Aí você pode não concordar, você pode dizer, mas isso aqui está errado, não é o melhor momento, investiu errado, investiu num ativo errado, pagou caro, enfim. Então você pode contestar e avaliar se você concorda ou não concorda com aquele investimento que foi feito, né? E por fim, o financiamento, que é o complemento. Então a empresa pode ter querido investir muito, né? Investir pesado naquele setor, naquele tipo de produto, tal. Foi lá e comprou não sei quantas máquinas, comprou outras empresas, está querendo realmente tomar conta do mercado, foi lá e pá, investiu pesado. Mas o dinheiro veio de onde? Aí o dinheiro veio todo de financiamento. Será que foi a melhor forma? Será que era a melhor alternativa? De repente, quem sabe não poderia emitir ações, né? Então você vai poder entender como que a empresa se financiou. Você pode concordar ou não concordar. Então a DFC ela vai mostrar isso, como que o dinheiro entrou em cada um desses três grupos, como que o dinheiro saiu em cada um desses três grupos e o somatório, pessoal, do operacional com o investimento, com o financiamento, no fim, vai dizer o seguinte, olha, a empresa aumentou 5 bilhões no caixa. Aí, desses 5 bilhões, X% veio da atividade operacional, X%, sei lá, veio da atividade de investimento, caso a empresa tenha vendido suas máquinas, e X% veio da atividade de financiamento. Então você vai poder compreender como que o caixa foi gerado de um ano para o outro. Ou o contrário, de um ano para o outro a empresa consumiu 3 bilhões de reais, o caixa encolheu. Né? De um ano para o outro o caixa encolheu. Tá, mas encolheu como? O operacional gerou caixa? Você vai lá verificar se gerou caixa. Gerou, então, beleza. Mas só que o dinheiro todinho foi investido. E investiu muito mais, né, do que podia, né, do que tinha gerado. Então, o caixa operacional gerou dinheiro, mas foi todo investido, né, a ponto de utilizar, além do caixa gerado nesse ano, a reserva que tinha do ano passado. Então, o caixa encolheu, a empresa, né, usou todo o caixa desse ano e ainda pegou o que tinha no ano passado, né, nas gerações de caixa passado. Então, de um ano para o outro, o caixa encolheu. E aí esse tipo de informação você vai poder encontrar todinha na DFC após fazer a análise, né, desses três grupos de atividades. Então agora a gente vai partir para uma outra, explicar agora em detalhes, né, que a gente já viu de uma forma mais ampla, a gente vai explicar em detalhes cada uma das três atividades.